Você sabia que Bonnie e Clyde gostavam tanto dos Ford V8 que Clyde escreveu uma carta para Ford elogiando? Você sabia que mesmo depois do carro cravado de balas, o motor flathead continuava funcionando? Hoje eu vou te contar a história de Bonnie e Clyde e o seu amor pelo Ford V8. Dirigindo um Ford Model 40B Deluxe Four-Door Sedan, Bonnie e Clyde foram emboscados em 23 de maio de 1934. O modelo era equipado com um Flathead V8 3.6 e foi alvejado mais de 150 vezes, mas incrivelmente seu motor ainda podia funcionar. Os legistas tiveram que rebocar o carro com os corpos ainda dentro, já que uma multidão tomou conta do lugar, retirando pertences e até mesmo pedaços das roupas de Bonnie e Clyde para guardar como uma espécie de relíquia. Clyde sempre foi muito fã dos Fords e o seu sonho era um V8. Quando teve oportunidade, ele roubou um. O carro realmente era muito bom. Seu motor flathead era conhecido pela robustez. Ele conseguia facilmente deixar para trás as viaturas da época, além de ter muita estabilidade em curvas e ser resistente para fugas em estradas rurais. Mas afinal, como é a história desses dois? Tanto Bonnie quanto Clyde vêm de famílias simples. Ela era pequena e magra e foi vítima de violência doméstica no seu primeiro casamento. Após se separar, foi trabalhar como garçonete, onde conheceu Clyde, um jovem que desde cedo cometia crimes, vários deles com o seu irmão, que posteriormente também iria fazer parte do bando. Em sua última vez preso, Clyde sofreu diversos abusos dentro da penitenciária, o que lhe gerou uma revolta muito grande e explicaria a violência que ele agia principalmente contra oficiais de segurança pública numa espécie de vingança. Bonnie escrevia muito bem e alguns de seus poemas até ficaram famosos. A história dos dois é muito romantizada. Eles atuaram na década de 30, um período extremamente difícil na história americana. A crise da Bolsa de 29 levou muitas pessoas à fome, o desemprego altíssimo levou muitas pessoas à vida do crime, e os dois não foram diferentes. Mas não vamos romantizar as coisas, porque eles gostavam muito do que faziam e não eram nem um pouco piedosos. Muitas vezes essa história é romantizada, mas não tem nada disso. Eles realmente eram criminosos como qualquer outros criminosos. O casal forma um bando que seguiu assaltando e aterrorizando a população. Embora tenham ficado famosos por roubos a caixas e bancos, a principal atividade deles era roubo a postos de combustíveis e pequenos comércios mesmo. Inicialmente, a população os via meio que como Robin Hood, afinal, como estava todo mundo sem grana, os que tinham dinheiro eram meio que vistos como inimigos. Mas não demorou muito para que a violência com que agiam os levasse de heróis a vilões caçados pelo povo e pelo governo. Diante da pressão popular, o governo delegou a um grupo de Rangers que saíssem à caça do casal. Um integrante do grupo aceitou delatar o casal e revelou que costumavam usar as mesmas rotas de fuga e visitar seus parentes constantemente. Os policiais então montaram uma emboscada. Bonnie e Clyde seguiam tranquilos pela rodovia, ele dirigia enquanto ela comia um sanduíche, até que do meio da mata surgiram os policiais que já atiraram pegando ambos de surpresa. Clyde tombou na hora, enquanto Bonnie gritava, morrendo pouco depois. Algumas fontes dizem que o policial ouviu os gritos dela e foi até lá para terminar o serviço. Numa espécie de premonição, em 1934, Bonnie tinha escrito um poema que relatava como seria a morte dos dois. Dizia o poema: "Algum dia eles descerão juntos, vão enterrá-los lado a lado. Para poucos será um alívio, para a lei um alívio, mas para Bonnie e Clyde será a morte." Multidões se juntaram para ver a cena e retirar pedaços de suas roupas para guardar como lembrança, de maneira que o carro precisou ser rebocado para o pátio de uma delegacia ainda com os corpos dentro. Claro que o carro era uma das peças de maior admiração das pessoas, se é que é possível falar algo nesse sentido. Eles eram muito famosos pelos seus crimes, mas não eram muito amados. Ao contrário do que muitos filmes demonstram, inicialmente sim, as pessoas até tinham essa visão de que eles de fato eram Robin Hood, mas com o tempo eles perceberam que qualquer um poderia ser vítima de Bonnie e Clyde. Muito da imagem que nós temos de Bonnie como uma pessoa extremamente fria e cruel pode estar associada a um ensaio fotográfico feito pelos dois, em que ela aparece com charuto e com várias armas. Porém, acredita-se que ela agia muito mais por influência de Clyde do que por si mesma.
mas sem romantizar a imagem dela também. Ela não era uma pessoa pacífica e você não iria gostar de encontrar ela em uma noite qualquer. Mas não que ela fosse, talvez, essa pessoa que planejava todos os ataques e etc., como muita gente acredita e como muitos filmes retratam. E sim, ela agia por influência do Clyde. Pouco tempo depois, esse veículo acabou começando uma turnê pelos Estados Unidos, em que era cobrado ingresso para que as pessoas pudessem vê-lo e retirar fotos. E é claro que surgiram vários impostores, vários carros falsificados. Então, no mesmo dia, você poderia ter 20, 30 exposições do carro de Bonnie e Clyde, sendo que na verdade só havia um original. Depois de muito tempo, o carro foi comprado e atualmente é exibido no Prim Valley Resort and Casino, um hotel-cassino em Nevada, nos Estados Unidos, onde está em exibição pública protegido por vidros e qualquer um pode visitar e tirar fotos. E é claro, eu não posso finalizar esse vídeo sem ler a carta enviada por Clyde Barrow a Henry Ford. Prezado Sr. Henry Ford, enquanto ainda tenho ar em meus pulmões, escrevo para dizer que carro elegante o senhor construiu. Tenho dirigido exclusivamente Fords quando consigo roubar um. Para manter a velocidade e a liberdade longe de problemas, o Ford deixa os outros carros para trás e, embora meu trabalho não seja estritamente legal, não ofendo ninguém ao dizer que magnífico veículo é o seu V8. Clyde Barrow. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, se inscreva e até a próxima.